Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre poliedros e os poliedros de Platão. Se liga aí então. Primeiro, vamos começar falando o que é poliedro. Poliedro a gente está vendo aqui são figuras que ocupam lugar no espaço e elas só podem ser formadas por polígonos, né? No caso aqui, ó, tem esse poliedro formado por pentágono e quadrados, né? Retângulos aqui no caso. E aqui eu tenho um poliedro com outras formas também aqui. No caso eu tenho 3, 6, é um hexágono diferentão aqui, né? E as outras faces laterais. Então poliedros são essas figuras. E aí eu posso separar em dois grandes conjuntos aqui. Os poliedros que são convexos, ok? E os poliedros que não são convexos, tá? Normalmente pode usar a palavra côncavo, mas normalmente você vai encontrar em alguns livros aí escrito não convexo, tá? E como que eu vou saber diferenciar? É simples, ó. Pode ver que esse poliedro aqui ele tem essa entrada. Isso caracteriza ele não ser convexo, tá? Ele ser côncavo. E esse aqui não tem nenhum tipo de entrada. Normalmente o que a gente fala? A gente fala o seguinte, ó. Pega dois pontos quaisquer no poliedro e une, ó. Esses pontos estão lá dentro, né? E une por um segmento de reta. Se esse segmento ficar inteiramente contido no poliedro, ele é convexo. Agora, se tiver algum lugar que você faça um segmento e ele passe por fora do poliedro, ele vai ser não convexo. Então, os pontos têm que estar dentro do poliedro e se o segmento passar por fora, ele é não convexo. Em qualquer lugar que eu faça dois pontos e ligue através de um segmento de reta, ele vai ficar inteiramente contido aqui. Aqui não, eu consigo pelo menos um lugar. Se eu conseguir um lugar, basta. E ó, vou pegar esse ponto aqui com esse ponto aqui, ó. Na hora que eu ligo os dois através de um segmento de reta, esse segmento passa por fora, passa para a parte externa do poliedro. Então ele é não convexo, tá bom? Tá clara a definição dos dois aqui? Bom, vamos lá. Para os poliedros convexos, a gente pode usar então a nossa famosa relação de Euler, né? A relação de Euler, que é a quantidade de vértices mais a quantidade de faces, tem que ser igual à quantidade de arestas mais 2. Toda vez que você soma os vértices com as faces, tem que dar o número de arestas mais 2, né? O macete aqui para lembrar dessa formulinha é: vamos fazer amor a 2? Então, não esquece dessa formulinha, ela é importante, é chamada de relação de Euler. Vale para todos os poliedros convexos. Porém, pode ser que funcione para poliedro não convexo, tá? Então, não é porque a fórmula funciona que você garante que ele é convexo, tá bom? Ele pode funcionar para a fórmula, para a fórmula de Euler, e não ser convexo. Bom, vamos ver como funciona então. Vamos aqui nesse poliedro nosso convexo, contar então cada um deles. Ó, o número de vértices os vértices são as uniões entre as arestas aqui, ó. Os pontinhos, tá? Esses são os nossos vértices, ó. Temos quantos dele aí? Temos 10 vértices. Aí as arestas são os lados dos nossos polígonos, olha aí, ó. Tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, aqui eu já contei, né? O que nesse caso é mais fácil contar como? Contas de cima, contas do meio e contas as de baixo. Nós vamos ter aqui 15, tá bom? 15 arestas no total. E por último, a quantidade de faces, que são os polígonos. Eu tenho 5 ao redor, uma em cima, uma embaixo. Eu tenho 7 faces. A quantidade de faces, então, é igual a 7. E aí, quando eu somo vértices com faces, tem que dar aresta mais 2. 10 mais 17 é igual a 15 mais 2. Ó. Então, isso aqui vale para qualquer polígono convexo. Pode ser que funcione para não convexo? Pode ser. Aproveita e testa para esse não convexo aí. Ó. Dá um tempinho aí e testa. A gente vai continuar aqui falando sobre a soma dos ângulos das faces, né? Então, quando eu somar todos os ângulos desse poliedro, o que nós vamos obter? A soma dos ângulos da face é dada por seguinte expressão.
A soma dos ângulos da face. Eu gosto de abreviar assim, tá? É dada pela seguinte expressão: a quantidade de vértices menos 2 multiplicado por 360 graus. Então, se eu precisar de todos os ângulos aqui dessas faces, eu faço isso. Então, por exemplo, para o nosso convexo aqui, a gente tem 10 vértices. Então, isso aqui vai ser 10 menos 2 vezes 360. Nós vamos ficar com 8 vezes 360 graus. Tá? 8 vezes 360 graus, 2.880. Beleza? Vamos continuar então. Alguns poliedros são chamados de poliedros de Platão. Tá? Para que um poliedro seja chamado de poliedro de Platão, ele tem que ter 3 características que eu vou colocar aqui para vocês agora, então. Ó. Tá? A primeira característica: todas as faces têm o mesmo número de lados. Tá? Se todas as faces têm que ter o mesmo número de lado, significa que elas têm que ser do mesmo tipo. Se eu tenho faces triangulares, eu só posso ter faces triangulares em todo o poliedro. Se eu tenho face pentagonal, eu só posso ter face pentagonal em todo o poliedro. Então, é a primeira condição. A segunda condição, qual vai ser? Vamos lá. Em todos os vértices, cruzam o mesmo número de arestas. De todos os vértices partem ou cruzam os mesmos números de aresta. Então, naquele pontinho lá, se tiver 3 arestas saindo, daquele ponto eu só posso ter 3 arestas saindo de todos os outros vértices, né? Se isso acontecer em um vértice, tem que acontecer para todos os outros. E por fim, claro, tem que valer a relação de Euler, tá? Se não valer a relação de Euler, não é um poliedro de Platão. Então, V menos A, né? V mais F é igual a A mais 2. Tá? Então, para ser um poliedro de Platão, ele tem que cumprir essas 3 condições aqui. Vamos ver então quais são os poliedros que cumprem essas 3 condições aqui. Faces de mesmo número de lados, arestas, vértices que partem o mesmo número de arestas e tem a relação de Euler. Olha só, esses são os famosos poliedros de Platão. Tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Lembrando que nome de poliedro a gente dá pela quantidade de faces. Esse aqui tem 4 faces triangulares, então ele é um tetraedro. Esse aqui tem 4 faces retangulares, então ele é um hexaedro. Esse aqui tem 8 faces triangulares de novo, ele é um octaedro. Dodecaedro, 12 faces, é pentagonal aqui. E por último, icosaedro, eu tenho 20 faces, 20 triângulos, tá? Então, esses são os chamados poliedros de Platão. Todos eu coloquei aqui na forma regular, tá? Esses poliedros, ó, eles estão tudo com as faces iguaizinhas. Não precisa ser igual, repare que as condições para ser de Platão não precisa ser, mas quando eles têm as faces iguais, eles são chamados de regulares. E são esses daqui, então, os poliedros de Platão e no formato regular, tá? Então, qualquer uma dessas condições tem que ser cumprida por esses poliedros. Exercício número 1. Um poliedro convexo possui ao todo 18 faces, das quais 12 são triângulos e as demais são quadriláteros. Esse poliedro possui exatamente
E aí agora a gente vai descobrir vértices, arestas, o que é. Então a gente sabe só nesse poliedro, por enquanto, 18 faces. É a única coisa que a gente sabe. Mas a gente sabe quais são os tipos dessas faces, né? Então, opa, se eles dão os tipos de face, a gente consegue sempre descobrir arestas. Se liga sempre nisso, tá? Então, ó, o número de arestas vai ser a quantidade de faces de um tipo. Então, eu vou colocar aqui faces tipo 1 vezes o quê? A quantidade de arestas que ela tem. Quantidade de arestas tipo 1. Mais a faces tipo 2 vezes a quantidade de arestas tipo 2. Só que perceba uma coisa. Quando eu tenho um poliedro, vou fazer rapidamente aqui um cubo, para a gente tentar entender. Aqui. Quando eu tenho um poliedro e eu vou contar a face dele, eu contei essa face e essa outra face, repara que a aresta que está aqui, ó, eu estou contando duas vezes. Se eu contar desse tipo aqui, né, então eu estou pegando a quantidade de faces, multiplicando por quantas arestas ela tem. Então aqui, ó, uma face, 4 arestas. Outra face, 8 arestas. Só que tem uma face que eu conto tanto para essa, tem uma aresta que eu conto tanto para essa face quanto para essa. Então, para acabar com esse tipo de problema, veja que todas as arestas vai ser contada dobrada. No momento que eu conto a face de cima, essa aresta aqui já foi contada e essa também. Então, todas as arestas vão ser contadas duas vezes. Para solucionar esse problema, o que a gente faz? Divide tudo por 2. Então, aí eu consigo a quantidade de arestas, tá? Então, vai ser assim, ó. A quantidade de arestas vai ser quantidade de faces do tipo 1, são 12 triângulos, né? 12 triângulos, cada triângulo tem 3 lados. Mais a quantidade de faces de quadriláteros. Bom, tinha 18. São 12 triângulos, são 6 quadriláteros. 6 e cada quadrilátero tem 4. Tudo isso dividido por 2. Vamos fazer essas contas. 12 vezes 3, 36. 4 vezes 6, 24. Tudo isso dividido por 2. Isso aqui vai dar 50, 60. 60 dividido por 2, eu vou ter 30 arestas. Então, descobrir o número de arestas. 30. Tá claro para vocês? Bom, e agora o que eu vou fazer? Arestas não é, ó, porque aqui está 28 e 60. Então, falta diagonais e vértices. Diagonais de um poliedro é bem complicado, então provavelmente vai ser número de vértices. Vamos na relação de Euler, né? Jogar isso. Então, a relação de Euler diz que é o seguinte: vamos fazer amor a 2. Olha lá. O V mais F é igual a A mais 2. Então, o V é o que eu preciso descobrir. O F eu sei que é 18. O A é 30. E tem sempre esse mais 2 na formulinha para ficar exato. Continuando aqui desse lado, V é igual a 32 tirando 18. 32 tirando 18 vai solucionar em 14. A quantidade de vértices é 14. E 14 eu tenho na resposta A. Anota ela aí, então. Exercício número 2. O poliedro da figura, uma invenção de Leonardo da Vinci, utiliza modernamente na fabricação de bolas de futebol. Tem 20... Exercício número 2. O poliedro da figura, uma invenção de Leonardo da Vinci, utilizada modernamente na fabricação de bolas de futebol, tem como faces 20 hexágonos e 12 pentágonos, todos regulares. O número de vértices desse poliedro é... Número de vértices, vamos lá então. Bom, a gente sabe o número de faces, né? O número de faces, o exercício deu pra gente. É 20 hexágonos mais 12 pentágonos. Pronto, isso aqui dá 32. Já sei que tem 32 faces. Arestas, vamos lá. Arestas é igual a face do tipo 1 vezes a quantidade de arestas do tipo 1, mais a face do tipo 2
vezes a quantidade de arestas do tipo 2, dividido por 2. Então, isso aqui vai ser assim. Faces, hexágonos são 6 faces. São 20 hexágonos vezes 6, porque o hexágono tem 6 lados, mais 12 pentágonos. 12 pentágonos vezes 5, porque o pentágono tem 5 lados. Tudo isso dividido por 2. Vamos ter 20 vezes 6, 120. E 12 vezes 5, 60. Tudo dividido por 2. 180 dividido por 2. Então, quer dizer que o número de arestas aqui vai ser 90. São 90 segmentos que tem dentro dessa bola aqui, né? Vamos lá para a relação de Euler. Vamos fazer amor a 2. Então, o meu V é o que eu quero descobrir. O meu F é o 32. O meu A é o 90. Mais 2, 92. Então, V é igual a 92, que tira 32. Isso sobra exatamente 60 vértices, que a gente encontra na alternativa C. Anota aí. Terceira pergunta de hoje. O número de vértices do icosaedro regular é? Número de vértices do icosaedro. Bom, o icosaedro é o poliedro de Platão com 20 faces, 20 triângulos. São 20 triângulos, hein? Tem que saber disso. 20 triângulos. Então, quer dizer que a quantidade de arestas é a quantidade de faces do tipo 1 vezes os lados tipo 1, dividido por 2. Então, isso aqui é 20 vezes 3, dividido por 2. Aqui eu consigo simplificar, vai ficar um 10. Quer dizer que ele tem 30 arestas, ó. Bom, sei a face, sei a aresta, acho o vértice. Vamos lá para a relação de Euler. Sei que aqui o V é o que eu quero descobrir. Aqui é 20, aqui é 30. Vai ficar 32 por causa do mais 2. Então, a quantidade de vértices é 32 tirando 20. Isso aqui vai dar 12 vértices. A gente tem na letra B. Olha lá. 12 vértices na letra B. Finalmente, o último exercício de hoje, nós vamos fazer uma questão do Enem. Ó. As luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Esse sólido é gerado a partir de secções paralelas a cada uma das faces do tetraedro regular. Para essa luminária, as seções serão feitas de maneira que em cada corte, 1/3 das arestas seccionadas serão removidas. Uma das seções já está indicada na figura. Então aí, ó, para fazer esse tetraedro truncado, eu vou tirar as pontas dele, né? Então vou passar um plano aqui cortando a ponta dele. Ele falou que vai pegar exatamente 1/3 da aresta e ele vai ficar assim. Então eu faço isso em todas as faces para ele ficar truncado. É essa a definição. Mas apesar disso, ó, ele está falando aqui, ó, essa luminária vai ter, e aí ele vai perguntar as faces. Então, ó, se eu fizer isso em todas as outras pontas do meu tetraedro, vou cortar aqui e vou cortar aqui. O que vai acontecer na hora que eu fizer esses cortes? Bom, repara aqui, ó. Aqui surgiu um triângulo, então ele vai ter triângulo aqui nessas pontas. Vai ter triângulo aqui, vai ter outro triângulo aqui, vai ter outro triângulo aqui. Então, portanto, são 4 triângulos. 4 triângulos que eu vou ter. Tá? Pelas alternativas, o que a gente tem? A gente tem que ver o tipo desse triângulo. Bom, eu vou cortar 1/3. Eu vou cortar 1/3 aqui, 1/3 aqui, 1/3 aqui. Então, são 4 triângulos equiláteros, porque todos os lados vão ser iguais, né? Esse lado vai ser igual a esse, que vai ser igual a esse. Os triângulos são equiláteros. Com isso, a gente já descarta essas 3 alternativas. Resta saber quantos hexágonos vão ficar.
Bom, vai ficar um hexágono nessa face, um hexágono nessa face, um hexágono na parte de baixo e um hexágono na face lá atrás, ó, que está com duas cores aqui, ó. Um hexágono lá atrás. São 4 hexágonos. Portanto, a gente encontra isso na letra A. Tá aí, então? Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo que você ajuda pra caramba. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.